Muito boa noite, minha querida! Seja muito bem-vinda. Hoje à noite, nosso encontro do movimento das mulheres criadoras da nova era. Essas mulheres que escolhem estar aqui para continuar evoluindo juntas. Porque nós acreditamos, como mulheres fortes que somos, que o poder de uma conecta com o poder da outra. E que assim, quando a gente faz aqui nesse encontro, esse grande caldeirão de infinitas possibilidades, todas nós conseguimos nos recompor e deixar as nossas energias um pouco mais no equilíbrio, um pouco mais no eixo, pra gente se encontrar no meio de tudo que a gente está vivendo, não é? Então seja muito, muito bem-vinda, minha querida, para essa noite muito especial de aprendizados para todas nós. Olha que somzinho gostoso. Sabe qual que é o nome? A lei é deixar fluir. Bem-vinda, minha querida, muito boa noite. Boa noite, Dai, boa noite, Antônia. Vamos chegando e avisando nesse aviãozinho mágico. Manas, já começou o nosso encontro. Solta o controle e vem fluir aqui nesse movimento delicioso para nós falarmos sobre a necessidade que a gente tem de controlar. Ou será que a gente consegue fluir, hein? Me conte, maravilhosas. Será que nós estamos muito assim tranquilas e podemos fluir na vida? Ou será que nós estamos tão focadas no controle que a gente só fica maquinando os próximos passos? É disso que a gente vai falar hoje. Do quanto nós estamos tão habituadas a querer ficar no controle de tudo, só para garantir que tudo, absolutamente tudo aconteça do jeito que a gente imagina. Eu conto ou vocês contam aí? Será que a vida é impermanente, mana? Será que tem como a gente ter controle de alguma coisa? É bom demais, né? E com essa musiquinha aqui, ó, que já acolheu vocês, eu agradeço ela, porque eu quero deixar a minha primeira pergunta de reflexão para esse nosso encontro. Quando a gente pensa em controle e a gente fala de fluidez, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? O que você percebe aí, mana? O quanto a gente consegue associar essa frase ao que conecta o controlar e o fluir. Será que quando a gente está no controle, a gente quer garantir que a bola da vez seja nossa? A gente quer garantir que tudo saia do jeito que a minha razão diz? Será? Ou será que eu consigo ser feliz e muitas vezes pensar assim: caramba, tem uma parte minha que eu poderia até argumentar aqui qualquer coisa, mas qual é a minha necessidade de fazer isso? Se eu quero fluir, eu não vou ficar controlando. Faz sentido? Então pensa. Meu amorzinho, se você puder, por gentileza, eu gostaria que você colocasse assim bem grande o nome dessa frase que eu coloquei aqui, né? Dessa pergunta para eles. Será que nós queremos ser felizes ou nós queremos ter razão? Deixa essa pergunta aí para as manas queridas. Sejam muito bem-vindas, Belzinha querida, bem-vinda, meu amor. Que delícia, Van. É isso aí, vamos todas juntas que nós estamos só começando, mulherada. Vocês sabem que esses encontros são para beliscar a nossa bunda e fazer a gente se coçar mesmo, porque se tem uma coisa que nós mulheres precisamos é olhar para tudo que nós estamos vivendo e ter uma vontade muito deliciosa de querer nos organizar. Só que hoje a gente vai entender o quanto muitas vezes essa necessidade de deixar tudo em ordem também denota ali um enorme controle, uma necessidade grandiosa que a gente tem de controlar só para garantir que nada saia dos eixos. Mas será que não sai mesmo? Será que se a gente estiver tão focado assim as coisas ficam do jeitinho que a gente quer? Ou será que a vida é impermanente? O que você pensa disso, minha querida? Eu também, Belzinha. Aliás, você é uma mulher que, assim, eu tenho uma admiração insana, absurda, porque você vai lá e é autêntica e coloca a tua voz. Então eu quero aqui, Belzinha, te honrar demais. Eu nunca me esqueço da sua frase, né? Que conecta aí com a nossa prosperidade.
Puxa, eu não me lembro como é que é a conotação, a frase inteira, mas a conotação dela nos faz lembrar do nosso poder de gerar prosperidade, indiferente dos percalços da vida. E é incrível que todos esses nossos encontros, né, nós estamos falando exatamente disso. Do quanto a gente não pode mais nos economizar, o quanto a gente pode, acima de tudo, soltar a nossa voz para o mundo com autenticidade, com verdade. Muitas vezes doa quem doer, né? Se nós não tivermos mulheres fortes para ter essa coragem de falar daquilo que muitas vezes é indigesto para nós, como é que a gente vai fazer, né, minhas queridas? Então, sejam aí muito bem-vindas e vamos lá! É o beliscão bom, né? Então, eu preparei hoje um conteúdo para nós. E eu confesso, viu? Quando eu vi que deram 3 páginas, eu falei, caraca, será que eu vou deixar aqui só um encontro ou a gente vai fazer em 2? Porque olha, tem bastante coisa aqui quando a gente fala de controle e a gente fala de fluidez, hein? Tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu tenho eu amo e rápido. É exatamente essa frase, né? E eu quero muito, né? Já falei pra você que eu quero fazer uma postagem especial com essa frase pra gente conectar com todas essas mulheres. Isso que é prosperidade, né? A gente já conseguir enxergar o que a gente tá fazendo aqui e poder usufruir de tudo isso. Quero até dar um spoiler pra vocês, porque quando eu tô achando até curioso, né? Ter a Belzinha aqui, mas na quinta-feira o nosso bate-papo vai ser sobre prosperidade. E fica comigo até o finalzinho dessa live, porque o papo de hoje, controle e fluidez, eu preciso te dizer, mana, super conecta com prosperidade. Aliás, conecta por inteiro. Por isso é que esse assunto é tão importante. Não há possibilidade da gente pensar em prosperidade, não há possibilidade da gente pensar em fluir na nossa vida se a gente continuar controlando, se a gente continuar querendo que tudo aconteça bem do jeitinho que a gente quer. Quer ver só? Separei até umas frases aqui, né? Olha só. Deixa que eu faço. Imagina, não tem problema. Você está perguntando se eu quero ajuda? Não, não precisa. Quantas vezes, mana, essa plaquinha que você levanta, da necessidade que você tem de estar o tempo inteiro a serviço de todos, tem a ver realmente com a entrega, com o servir genuíno que você deseja, ou muito mais tem a ver com a sua necessidade de ter controle sobre as situações. Pensa aqui comigo. Será que o seu desejo de servir só está atrelado ao desejo genuíno de oferecer o seu melhor? Ou tem uma parte sua que acredita que servindo a tudo e a todos, o tempo inteiro, tendo as pessoas ali dependentes de você, você não se coloca ali num status diferente? Você se coloca numa outra altura onde é gostoso ouvir do outro que o outro depende de você. Eu ouso dizer, todas nós, em algum nível como mulheres, somos controladoras. Em algum nível como mulher, nós temos a necessidade de controlar. E eu quero que a gente hoje olhe para o nosso comportamento quando nós estamos controlando. Porque sim, se a gente pensa no controle e na fluidez, nós estamos falando de 2 opostos. E tudo na vida é dual. Tudo na vida precisa olhar para esses 2 opostos. Se eu tenho controle, eu não fluo. Se eu estou fluindo, eu não estou no controle. Percebe como são 2 opostos? Só que o tempo inteiro nós somos confrontadas na nossa vida, no nosso dia a dia, nessa vida real, com esses 2 opostos e nós não olhamos para ele. Nós não reconhecemos que há comportamentos por trás do controle e não que se justifiquem de uma forma que então, tá tudo bem se controlar, tá bom? Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu estou dizendo que autoconhecimento raiz significa você se permitir entender o que acontece com você. O que acontece dentro? Por que você faz o que você faz? Por que eu gosto tanto de pegar, não só com foco nas teorias todas, mas eu gosto de pegar nas falas que vocês me trazem, no dia a dia, que é meu também como mulher e que é de todas nós, né? Tá vendo? Olha só, a ausência de controle. Tô aqui, de repente, tô pegando minha folha e
Saiu a música aqui. Maravilha. O tempo inteiro nós saímos, né, dessa ideia de que controlar é possível. Nós não temos controle de nada. E o melhor caminho para nós hoje, nesse encontro, aprendermos, está ligado a eu reconhecer estas duas polaridades. Faz sentido que todos nós temos dois lados? E que não adianta só eu pensar assim, Elisa, por favor, como eu posso ser menos controladora? Antes de te responder, eu preciso que nós possamos entender o que significa esse controle. E eu quero que você me diga, quando a gente fala em controlar, me conta, minha querida, como é que você se conecta com esse controle? Me conta em alguma palavra, né? Algo do seu dia a dia que você consegue argumentar e falar, isso daqui pra mim denota um controle. É aqui que eu entendo o quanto eu sou controladora. Conta pra mim. Boa noite, Lu. Boa noite, minhas queridas. Vocês viram que a gente tá cada semana, num novo estúdio, num novo cantinho, aqui desse mesmo canto, desse mesmo espaço, mas o Fê vai lá e prepara para que nós possamos lembrar desse espaço de acolhimento nosso, essa casa nossa, esse espaço gostoso onde nós sempre vamos falar desse nosso dia a dia, da conexão que a gente faz com os tropeços que a gente tem, não nas montanhas, mas nas pedrinhas, né? E por isso que é tão importante toda semana a gente estar junto. E eu quero manter esse compromisso com você, hein? Eu quero que toda semana você já se habitue. E eu não quero que você pense, eu vou lá pra live, né? Não. Não quero que você venha pra live. Eu quero que você venha pra esse círculo de mulheres, pra esse encontro de mulheres e muitas vezes também de muitos homens e que contribuem demais, mas que faz com que nós olhemos para quem nós somos e por que nós fazemos o que nós fazemos. Porque a base de todos os nossos passos não é pensar lá na ponta, é pensar na raiz. Por isso, quando nós estamos falando de controle, não faz sentido nós só falarmos em como você pode ser menos controladora, mas sim a gente refletir. Por que é que você tem a necessidade de controlar? Faz sentido? Por que é que você tem a necessidade de controlar? E como a gente faz aqui nesse movimento aqui, como um acolhimento, né, muito próprio aqui de sessão, eu quero que você já comece a pensar. Por que é que você tem essa necessidade de controlar? Que parte sua aí dentro, mana, que de alguma forma diz, com todos os argumentos, validando que o ideal na tua vida, na tua jornada, nas tuas relações, é você manter o controle. É você de alguma forma manipular o resultado para garantir que tudo aconteça do jeito que as suas expectativas, as suas ideias aqui se conectaram. Você entende? Existe aqui um tom do controle onde a gente observa a necessidade de garantir o resultado aos nossos olhos. Só que tem uma coisa, é muito perigoso a gente fazer isso. A própria pandemia trouxe para nós um aprendizado grandioso. Será que a gente tem controle de alguma coisa? Será que a pandemia fez pobre, rico, né? Não importa a condição cultural, social, financeira, todos nós fomos pegos de surpresa, entendendo que a impermanência da vida é o que bate todos os dias ali na gente para poder nos lembrar. E aí? Você quer ter todo o planejamento do mundo? Você quer ter tudo pronto, tudo planejado e preparado para os próximos anos, para os próximos meses? Não! Tome aqui uma pandemia, tome aqui um vírus, para poder te lembrar de que tudo vai mudar o tempo inteiro e enquanto se fizer necessário. E eu ouso dizer que enquanto os aprendizados vão voltando para nós, significa que nós não finalizamos o ciclo anterior. E eu gosto de enxergar o autoconhecimento raiz com esta verdade. É esse o trabalho que a gente faz aqui. Porque evoluir, a gente não evolui da noite para o dia. Nós evoluímos em camadas. É numa espiral constante. A todo momento nós estamos evoluindo. E a escolha que nós fazemos de todos os dias evoluir um pouquinho é o que tira a gente daquele lugar, da escassez, do controle, da necessidade de estar tudo aqui para um lugar de fluidez, de abundância, de prosperidade, onde a gente consegue se conectar com a nossa melhor versão e não ter medo do que vai ser no próximo passo. Tem uma frase que me chamou bastante atenção numa das caixinhas que a gente colocou, que foi
Elisa, eu não consigo aceitar imprevistos. Eu não consigo aceitar que as coisas aconteçam de um jeito diferente do que aquilo que eu determinei. E aí, pensa, lidar com imprevistos. Tudo a gente tá falando de comportamento, tá? Vamos pensar. Como é para uma mulher controladora lidar com imprevistos? Imagina só, ela tá em tudo sob controle, todos os passos para ela estão muito bem alimentados e de repente ela é pega ali no meio do dia, no meio de alguma situação, com uma rasteira, onde ela é obrigada a se reinventar rapidamente. E claro, como mulher criadora que somos, naturalmente nós temos saídas muito rápidas para todos os imprevistos que acontecem. Mas a pergunta é, como nós reagimos como controladoras? Como nós reagimos a esses imprevistos? Porque isso denota, em algum nível, uma insegurança nossa. Faz sentido para você, mana, que imprevistos vão acontecer a todo momento. E a única segurança que a gente pode ter é de quem somos nós. Por isso que o autoconhecimento é a base de tudo. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu reconheço os meus valores, eu sei das minhas crenças, eu sei como as minhas emoções vão me levando, então naturalmente eu consigo fazer escolhas mais assertivas. Ou seja, a partir daí eu preciso controlar? Eu preciso garantir que tudo aconteça nessas caixinhas? Ou eu posso me permitir desfrutar de tudo o que os imprevistos sempre nos trazem? E eu gosto de pensar que quando nós nos permitimos fluir, nós somos surpreendidos com bênçãos inimagináveis. Porque a gente está tão acostumada a estar no controle que a gente já tem o início, o meio e o fim tão bem desenhadinhos que quando acontece alguma coisa nova, a gente nem permite que adentre. Só que como a gente está sempre focando nesses passos, a gente não dá espaço para que nós sejamos surpreendidas. E de coração, esse lugar de fluidez é maravilhoso exatamente por isso. E pergunta por que eu sei. Eu simplesmente sei disso porque dentro da minha trajetória, um dos meus traços maiores era a necessidade de controlar. Era a necessidade de ter controle de cada um dos passos exatamente desse jeito. O início, o meio e o fim. Porque se eu não tivesse com tudo em ordem, que garantias eu ia ter de que lá no final as coisas iam acontecer a meu contento? Só que com o tempo a gente vai aprendendo que o desgaste que a gente tem, a ansiedade que a gente fica com essa necessidade de estar o tempo inteiro no controle, só nos afasta dessas possibilidades infinitas e novas que a vida todos os dias nos oferece. É como se fosse mais ou menos assim. Eu estou aqui como controladora tão focada nos meus afazeres e nas minhas atividades, que de repente vem aqui alguma coisinha nova de um lado ou de outro, e o que eu faço como controladora? Eu deixo passar. Porque eu não vou correr o risco de trazer algo novo dentro do imprevisto para bagunçar essa ordem toda que de alguma forma eu coloquei. Você consegue se enxergar aí, mana? Quantas vezes você poderia ter sido surpreendida com coisas novas, mas você se manteve no controle? Eu não entendo o que é viver desse jeito. Eu não entendo, e é lógico que é muito mais fácil para mim enxergar hoje, porque eu dou risada demais dos padrões que eu vinha repetindo com relação à necessidade de controle. Meu Deus, era como viver já sabendo o que vai acontecer exatamente daquele jeito. Não há surpresas, não há nada, é muito sem graça. É tão gostoso a gente sim planejar, idealizar, visualizar o nosso dia, mas nos permitir sim ter espaços para que nós possamos acolher todos os imprevistos da vida. E lembra, absolutamente a única segurança que a gente vai ter é de quem nós somos. No mais, grava isso. No mais, nenhuma outra segurança a gente pode ter. E mesmo quando nós falamos da segurança de quem nós somos, nós precisamos lembrar. A nossa evolução acontece em espiral, acontece em camadas. Então eu sou a mesma Elisa de hoje que eu era ontem? Não, em absoluto não. O tempo inteiro eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou transcendendo quem eu sou. Logo, mesmo a certeza de quem eu sou, eu posso ter só ao longo daquele dia. Mas eu preciso sim esperar o dia seguinte para sentir como é que eu vou acordar e me reconectar com a minha essência, para poder lembrar
de quem eu sou naquele dia, naquele momento. E não lembrar da Elisa do passado ou a Elisa que se vislumbra no futuro, mas a Elisa aqui e agora. Faz sentido que quando a gente traz firmeza para quem nós somos, a gente consegue ter mais segurança e a gente não precisa mais controlar? Você consegue enxergar isso? Observa e faz aí um raio-x rapidinho, mana. Se todas as vezes que você sente a necessidade de controle, muito tem a ver com você se sentir insegura. Conta aqui pra mim como é isso pra você, que eu tô aqui curiosíssima pra poder saber. Fazer as coisas do meu jeito, ter o controle, não me frustrar, tá vendo? Expectativa. Eu crio na minha cabeça. E é muito louco, eu até anotei isso daqui em algum lugar, né? A gente fica... Gente, eu anotei tanta coisa que hoje tá divertido aqui eu me localizar em tudo. Mas a gente fica sempre com essa necessidade, né? De já criar expectativas para que as coisas aconteçam do nosso jeito. E é óbvio que nunca vai acontecer. Porque nas relações a gente depende do outro. Quero até dividir com vocês algo muito particular de hoje mesmo. Hoje... Por uma questão ali que eu tinha combinado com o Fê de fazer um almoço diferente ali para nós, eu criei uma expectativa e eu esperei esse momento do almoço. Uau, o Fê tá chegando, Malu tá chegando, aquele almoço em família gostoso. O que eu fiz? Eu fluí? Não, eu tive controle, eu fiz tudo acontecer do meu jeitinho, eu não deixei uma vírgula passar. E eu fui buscando o meu controle para garantir que aquele momento fosse especial, criando a expectativa. Que delícia, né? Quando eles estiverem, a gente vai fazer isso, a gente vai falar daquilo. E é maravilhoso eu poder co-criar, eu poder visualizar. Só que do jeito que eu estava fazendo, era como se fosse determinante que fosse daquela maneira. E o que aconteceu? Hoje, o Fê chegou um pouco depois... Porque, enfim, tiveram imprevistos ali que aconteceram, olhos e imprevistos. E na hora que ele chegou, eu não sei o que aconteceu, mas ele derrubou um vaso com água em toda a salada, nos 3 pratos de saladas. O meu, dele, da Malu. Pense o nível de frustração que eu tive de ver as minhas folhinhas de alface ali, alagadas por aquela água. Na hora, a minha reatividade quis, né, olhar e falar, droga! Saiu fora do meu controle. Mas o que eu fiz? E é essa sacada que eu quero que você pegue, porque isso daqui é vida real. Todas nós vivenciamos tudo isso todos os dias. Mas a grande sacada não é o que lhe acontece. É a escolha do que você faz. E é isso que eu quero, que aqui a gente aprenda juntas. A gente não quer aqui ser mulher perfeita e mulher que não acontece nada. Nossa, Elisa, então você é uma ex-controladora e nunca controla? Não, mana. Todas nós temos isso como comportamento e a gente escolhe por hábito fazer diferente. Mas tá aqui em nós, faz parte da nossa personalidade. O que eu fiz na hora? Eu escolhi. Eu olhei pra toda aquela cena e eu falei, maravilhoso, eu posso agora ficar muito triste, muito mais chateada, ou eu posso aproveitar e observar qual é o aprendizado que eu tenho. E na hora, o que me veio? Eu comecei a dar risada, eu olhei pro Fernando e eu falei, amor, eu não tô acreditando. Tinha que acontecer isso para que eu, mais do que me preparasse para o conteúdo de hoje à noite, eu vivenciasse isso daqui que eu tô transmitindo para vocês. E isso daqui, essa vida real, tem muito mais poder do que a gente falar de todas as raízes teóricas. Porque é aí no dia a dia que a gente acaba escorregando. E eu podia ter escorregado. Eu podia ter me frustrado pelas expectativas que eu mesma criei, certo? Eu podia, mas eu escolhi naquele momento dar risada. E fazer daquilo uma grande oportunidade de aprender o quanto mesmo pega esse sinal. Hashtag ouço sinais. Mesmo quando nós já temos um nível de fluidez que entra em harmonia com o nosso controle, porque são opostos, tá claro? Sempre vão existir os dois. Eu vou escolher o que eu quero fazer. Eu sempre vou ter esta possibilidade de, através da minha vida real, determinar o que eu quero a partir disso daqui que está acontecendo. Não vai ter a ver com eu não ter mais controle, eu não ter a necessidade mais de controlar. Vai ter a ver com a escolha que eu vou fazer ali. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? E naquele momento, eu escolhi dar risada e aprender e ser feliz. E é lógico que na minha cabeça ainda tinha uma parte minha que ficava remoendo. Poxa,
Era para ter sido diferente. Mas imediatamente vinham outras respostas na minha cabeça. Isso. E também, Elisa, lembra que tudo é perfeito como é. E o melhor pra gente saborear é quando a gente se permite deixar que tudo flua naturalmente. Muitas vezes, a necessidade que a gente tem de fluir também denota um controle. Eu observo isso em várias falas, né? Nossa, não, mas eu tô super fluindo aqui, tô super fluindo ali. Só que quando a gente observar, também há um medo tão grande de eu voltar a um antigo padrão e eu continuar no controle, que eu uso a própria fluidez para eu controlar. Você tá entendendo? Foi exatamente o que aconteceu comigo hoje. Eu tava ali fluindo na minha cabecinha, né? De repente, tomei um sacode na hora do almoço para poder me lembrar. Legal, Elisa, você tava realmente na fluidez. Só que você tava usando a fluidez para controlar um resultado que você queria no seu horário de almoço. E você se deu muito mal porque você não tem controle nem do almoço do jeito que você planejou. Vocês estão pegando essa vida real? Vocês estão entendendo que eu não quero que você pense no controle, na fluidez, como algo distante. Eu quero que você se lembre desde o horário que você acorda. E eu quero agora que você pegue seu papel e caneta, minha querida, e você anote quais são os momentos no seu dia a dia, nas suas relações, em que você observa o controle desse jeito assim tão gritante em você. É na hora do almoço? É na hora que você está preparando algo especial para alguém? Qual é o momento em que você olha para todo esse controle e você fala, aqui eu preciso que aconteça assim? E quais são os argumentos que você valida o quanto esse controle é importante para você nesses determinados momentos que você está falando? Tá fazendo esse sentido? Coloca aqui um joinha dizendo assim para mim, ó, que tá, é isso aí. Um joinha ou um emoji que para você conecte com esse ouvir o sinal. Enquanto isso eu vou lendo vocês, enquanto vocês vão escrevendo, tá? Fazendo as coisas de acordo com a necessidade, no momento e no dia a dia. Tento controlar tudo por medo de me frustrar. Sempre o medo é a frustração. Preciso controlar para sofrer menos. Acho, adorei. É o que a Lu falou, o controle é grande para não quebrar as expectativas. Não se frustrar pelo medo de sofrer demais. Oh, minhas queridas. A gente faz demais isso, né? Demais. Vocês percebem como é insano isso? A gente age de um jeito negativo, justificando um bem que a gente quer ali. Tem como fluir? Tem como eu me defender de algo que eu mesmo estou colocando dentro de mim como um bloqueio? E eu quero que enquanto você perceba no seu dia a dia quais são os momentos que você tem controle, é com teu parceiro, tua parceira? São com seus filhos? São com seus colegas de trabalho? São com seus irmãos, com seus amigos? Com quem você sente mais a necessidade de controlar? Com quem? Quando você sente maior necessidade de controle? E como você manifesta esse controle? É mais na tua fala? É mais na tua imposição? É como você coloca a tua comunicação para o mundo? Como você usa essa necessidade de controle no seu dia a dia? Se percebe, minha querida? A questão de voltar a ciclos anteriores é muito verdade. Eu vou falar disso já. Segura aí, segura. Sim, e como acontece? Temos que nos reinventar o tempo inteiro. O controle impede a energia de fluir. Meu Deus, impede, assim, mas num nível que talvez se a gente fizesse ideia, a gente pensaria duas vezes. Às vezes eu observo que até como mães, nós temos uma necessidade de controlar até a roupa que os nossos filhos vão usar. Hoje mesmo a Malu estava falando de uma roupa. Observem o que eu faço. O que é aqui que a gente está fazendo, manas? Eu estudo muitas teorias, mas tem milhares de teorias que eu sei que você vai ter acesso de diversas formas. Eu não quero que você seja uma expert nas teorias. Eu quero que você seja uma expert no dia a dia. Então eu quero falar aqui a nossa língua. Tá claro isso? Vamos pegar o nosso dia a dia. De novo, a Malu me falando de uma roupa e eu falando pra ela, não, filha, mas essa roupa... né? Por que você vai usar essa roupa nesse dia? Já pensou em tal roupa? Por que eu estou querendo controlar, né?
Porque eu também não quero me frustrar como mãe. Eu também quero garantir que ela, como minha filha, faça as coisas de um jeito ok. Temos mães aqui, mulheres, criadoras da nova era, que são mães e que reconhecem na necessidade do controle, até com os próprios filhos, né, essas limitações e o quanto a gente se frustra, porque nós vamos criando expectativas. Nós vamos idealizando e é insano, é tão dramático isso que acontece com a gente no momento do controle, que o que a gente faz? A gente acaba idealizando as situações e as pessoas do jeito que a gente pinta na nossa cabeça. Só que qual que é a meleca toda? Quando a gente faz isso, nós estamos projetando nas pessoas e nas situações as nossas frustrações. Aquilo que nós não conseguimos de alguma forma. Então, para eu não perder o controle de novo, eu vou lá e eu seguro aqui e eu faço com que tudo aconteça do jeito que eu acredito que seja melhor. Faz sentido? Controlo e descobri que tento controlar o tempo atrasando nos meus compromissos. Olha que coisa incrível, Bel. É exatamente isso. O tempo inteiro. É essa sacada. Gratidão, Bel, gratidão. É essa sacada. Eu quero que você pegue o seu dia a dia e você observe. Porque nós não precisamos ficar PhDs nas teorias. Nós precisamos ficar PhDs no nosso dia a dia. É aqui que a gente vai aprender. Vamos lembrar para que surge a teoria? Para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza do porquê que acontece com a gente, o que acontece, por que a gente age do jeito que a gente age. Mas já tem profissionais olhando para essas teorias. Para nós que estamos aqui, nós precisamos aqui aprender como reverbera tudo isso de dentro para fora. E aí não tem como ser teórico, tem que ser as nossas emoções falando com a gente, o nosso comportamento denunciando ali como nós estamos agindo. Faz sentido isso? Vi na prática sobre fazer e entregar para o universo algo que estava me frustrando no banco, lembra? Nossa, e como me lembro? Falta de fé nos faz controladores. E quer saber mais? Eu fiz até um desenho assim, me conectando, né? Para pensar, fica aqui comigo e presta bastante atenção nisso daqui. Ouve aqui esse sinal comigo. Vamos pensar assim. Nós estamos, né? Quando a gente nasce através da nossa essência. A nossa essência está ali pulsante, um ser puro, zerado, né? Temos referências, é lógico, genéticas, ancestrais, o nosso inconsciente coletivo, o nosso inconsciente familiar, reverbera, tudo isso reverbera. Mas como seres que somos, como novas almas que chegaram ao mundo, nós estamos zerados. A nossa essência é pura, a nossa essência é amor, a nossa essência é bondade, a nossa essência é fluidez. A gente não precisa controlar, não há essa necessidade na essência. Só que aí vai acompanhando aqui comigo essa história. Eu vou lá e eu estou aqui pro mundo. Desde a fase intrauterina, por toda a nossa relação com a nossa mãe, e com tudo que está acontecendo no entorno através da mamãe, desde a fase intrauterina, eu já começo a receber as primeiras informações a respeito do que é o mundo, do que eu posso ser e de como eu posso desenvolver a minha vida. Mesmo não tendo total clareza do que é a vida, mas há sinais, há informações. Só que ali, nessas informações, eu tenho ali todas as crenças dos meus pais, e depois, quando eu nasço, de todos os adultos que virão depois, né? Então, os meus outros familiares, depois os meus professores, depois, quando eu crescer, dos meus líderes, o tempo inteiro eu sou influenciada pelo meio. O tempo inteiro o meu meio me provoca. Aí pensa, você nasceu em essência, você ganhou um repertório ao longo da tua vida para poder ser quem você é. E nesse repertório, é claro que você teve coisas lindas, maravilhosas como mulher. Você teve muitas histórias incríveis que hoje faz com que você seja essa mulher incrível que você é. Só que é verdade que por sermos luz e sombra, nós também tivemos que lidar com um monte de sombra, com um monte de coisa que a gente não gosta de ver. Então, nesse repertório, vale nós dizermos que nós temos tanto aspectos muito positivos como aspectos muito negativos. Feridas, que é o nome dessa ferida? Rejeição, abandono, manipulação, traição. É isso aí.
Eu quero que você pense e lembre, porque é disso que nós estamos falando, não é de como você pode ou não ser mais ou menos controladora, mas é você entender a raiz da necessidade que você tem de controlar. E quando a gente olha para a raiz, a necessidade do controle, a gente sim esbarra com todas essas feridas emocionais, que ao longo do nosso repertório, nós fomos trazendo para nós como verdades. E quando eu digo em um momento da minha vida em que eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui rejeitada ou me manipularam para algo, o que eu estou dizendo para mim? O mundo não é bom. E eu recuso tudo isso. E a partir desse momento que eu recuso, o que eu estou dizendo? As pessoas não merecem a minha confiança. Porque todas as vezes, pega isso, mana, ouça esse sinal. Porque todas as vezes em que eu, no meu repertório, acreditei que eu poderia confiar no outro, eu fui passada para trás. De alguma forma, quando eu acreditei que eu poderia fluir na minha vida, eu tomei uma rasteira através de uma rejeição, de um abandono, de uma traição, seja da dor que for, me fazendo me sentir completamente insegura, totalmente vulnerável, e com isso, dentro do meu sistema, dentro do meu repertório, é natural, a minha mente ela tá aqui com qual função maior? De sobrevivência. Ela precisa me ajudar a sobreviver. Então o que ela vai fazer como um mecanismo de sobrevivência? Opa, eu vou te dar o controle. Lembra, Elisa? Você já foi muito controlada. Lembra, mana? Você já foi muito controlada. E agora, como eu, sendo a sua mente, eu vou dizer pra você, você não vai mais ser controlada e a partir de agora eu te dou a clareza de que você controla. Ha! E aí a nossa mente, para nos ajudar a sobreviver, cria conexões e caminhos neurais onde nós possamos começar a nos defender controlando. Qual que é a estratégia da mente? Controla antes para que você não seja controlada. No final, meu amor, se você puder anotar essa frase, eu agradeço. Nós controlamos tudo pelo medo que nós temos de sermos controladas. E você sabe por que a gente faz isso? Porque na raiz de ser mulher, nós fomos tão controladas, nós fomos tão manipuladas por tudo e por todos, pela sociedade, né? Por toda essa visão machista, patriarcal, o nome que a gente quiser dar. Nós fomos tão traídas, tão rejeitadas, tão julgadas, que qual que é a melhor estratégia que hoje, em pleno esse ano de 2021, todas nós mulheres temos? Vamos entrar no controle. Porque se nós não entrarmos no controle, o que vai acontecer? Nós vamos continuar ficando para trás. Nós vamos continuar sentindo todos os dias o gosto amargo da traição, da rejeição, do abandono, da insegurança. Faz sentido, mano? Você tá entendendo que eu tô te dando aqui a raiz do porquê que você tem a necessidade de controlar. E dito isso, é claro que a partir daí você pode até se engrandecer e falar, é isso, então tá tudo bem eu controlar, porque eu estou me defendendo. Só que a nossa mente, a gente pode olhar para dois aspectos dela. Ela pode ser tanto a nossa amiga quanto nossa maior inimiga, né? Nós temos uma parte da nossa mente que nos sabota e uma parte da nossa mente que é muito sábia, que é muito inteligente e que faz eu ter escolhas assertivas porque eu estou focando na minha essência. Só que tem uma outra que pela necessidade de sobrevivência, o que ela faz? Ela conta historinhas, mentirinhas, acreditando que esse é o melhor caminho para ela me ajudar a me defender. E no final das contas, essa parte sabotadora está afundando a gente através da necessidade de controlar, impedindo que nós sejamos essa alma feminina que nós somos. É por isso que cada vez mais nós vemos mulheres com esse desequilíbrio do yin e do yang. O yang grita muito mais forte, né? É uma necessidade da força que nós temos para garantir que tudo aconteça de um jeito diferente da nossa história e da história de toda a nossa ancestralidade. Faz sentido isso?
Faz sentido que o negócio é muito mais embaixo. E quando eu digo isso, sabe o que eu quero agora de coração? Que você pare por um momento e pense. Se você continuar do jeito que você tá, mana, você vai ficar cada vez pior. Porque é muito desgastante o nível de ansiedade, de energia que você precisa ter todos os dias para continuar controlando tudo. É muito desgastante. Não faz sentido. É um caminho que você conecta com muito mais de sabores do que amores. O seu lugar de amor está na fluidez. Na fluidez você não está julgando, você não tem medo, você não está insegura. No seu lugar de fluidez, não é que você não sente dor, não é que tudo aquilo que já aconteceu e todas essas dores, essas suas feridas aí que estão sempre estampadas, elas somem. Não, minha querida, não, isso daí é utopia, né? Quem fala disso é mentira. Não. Essas sinapses neurais, esses caminhos de informação dessas memórias, eles continuam. Só que a partir da sua mente sábia, a partir da fluidez, você está reeducando a tua mente a fazer escolhas que te levem muito mais para você ser feliz e não para você querer ter razão. Porque se tem uma coisa que ferra nós mulheres, é por tanta bronca que a gente tem, por todas as vezes que nós quisemos ser ouvidas, que nós quisemos ser amadas, valorizadas e aceitas, por todas as vezes que nós tivemos essa necessidade e nós não fomos atendidas, nós criamos uma ideia de que a gente precisa se manter assim para que as coisas funcionem. Só que isso é voz sabotadora. A gente não precisa disso não, mana. Essa história que nós contamos pra nós é só pra gente se manter onde a gente acha que tá mais quentinho, tá mais gostoso. Mas é besteira, porque a gente se frustra mais. A gente se lasca muito mais. E ó, aqui dizendo, né, uma própria controladora que tem esses traços fortes e que trabalha há muitos anos e continuamente para escolher sempre ser feliz ao invés de ter razão. Uau, hein? Uau, eu tô achando que isso daqui vai dar pano pra muita manga, hein? A gente vai ter que falar muita coisa ainda. Falta de fé. É isso aí, tem tanta coisa, né? Então tá claro pra nós somos duais, nós temos essas duas polaridades e tudo tem nesses dois lados uma intenção positiva sempre pra eu poder flutuar entre os dois, né? Viver a vida real e trabalhar o seu autoconhecimento raiz não é esperar a mágica. Você levou anos para poder construir esse repertório. Mas é saber que nessa atenção do dia a dia, nesse olhar, nessa auto-observação, é que você consegue voltar mais os seus comportamentos para a tua mente sábia e não para a tua mente sabotadora, que vai dizer que vale a pena controlar. Você quer ver só? Eu vou pegar agora, vou sair daqui do meu material e eu vou trazer aqui para vocês algumas falas, né, que vocês trouxeram nas caixinhas, tá? Não consigo deixar fluir. Por que eu sempre fico no controle? Uma das perguntas, tá? Eu selecionei algumas. Pensa assim comigo. No seu repertório, você entendeu, mana, que esse era o caminho? Você que me fez essa pergunta, essa resposta é pra você. Eu não consigo fluir, Elisa. Por que eu sempre fico no controle? Pelo amor de Deus, me conta. Porque dentro do seu repertório interno, você já armazenou essa informação como a mais segura. De alguma forma, há uma intenção positiva, quando você se mantém no controle, de você garantir que tudo flua bem, que você não volte mais ao mesmo padrão de dor que você sempre teve. É como se fosse uma forma de você dizer assim para você, desse jeito eu sobrevivo. Mas lembra, isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira. E é tão insano isso, né? Que é tão forte como a gente faz, que a gente acha que a gente não consegue. Eu tenho certeza que de alguma maneira aí fica assim pra você, mas meu Deus, será que eu vou conseguir me lembrar que isso é o meu repertório, né? Mas que eu preciso ir me liberando dele, eu preciso ir me soltando dele pra eu conseguir fluir. Meu Deus, como que é isso na prática? Como é que eu vou fazer? Eu não acho que eu sou capaz de conseguir fluir e soltar o controle. Por que que você acha? Porque também tem um repertório aí dentro de você, onde você se limita
para coisas que você acredita que sejam muito desafiadoras. É um jeito que você tem de se auto-sabotar, dizendo, não, é melhor eu não olhar antes. Porque o medo que você tem de não dar certo é tão grande que é melhor você ficar ali. Você entende o looping? É por isso que você não consegue sair do lugar. Porque muitas vezes o medo que você tem de novo, não conseguir o resultado que você quer, que é melhor você deixar do jeito que tá. Pega esse sinal, mano. Pega esse sinal, porque se tem uma coisa que tem impedido você de fluir, é você acreditar que você não é capaz de fazer diferente. Mas pega esse sinal, mano. Do mesmo jeito que você aprendeu que esse é um caminho, você precisa se reeducar. Quando? Todos os dias, toda hora. Em que momento? Em especial quando você observa esse comportamento vindo. Essa reeducação é contínua. De novo, há 19 anos eu me trabalho. Há 19 anos eu vou me desenvolvendo para eu aprender e entender quem eu sou, como eu funciono. Isso é autoconhecimento. A raiz é simplesmente eu me conhecer e olhar aqui, né? Por que eu faço o que eu faço? Você consegue captar isso? Percebe? Tá ali no seu dia a dia, minha querida. É ali que as coisas começam a esmagar a gente. Então, quando você fala, né, que você talvez não consiga, eu quero que você pense que do mesmo jeito que você conseguiu criar esse problema todo aí dentro de você, também é da sua autorresponsabilidade criar um novo caminho onde você começa a confiar. E se eu pudesse dizer que a grande maestria, controle versus fluidez, ali o que tem no meio? Confiança. Confiança em quem? Acima de tudo em você. Acima de tudo em você, na sua capacidade de lidar com imprevistos de um jeito onde você possa aprender com eles. De um jeito que você possa aproveitar o que eles te trazem. Porque essa necessidade que você tem de deixar assim não vai te ajudar. Mas nos imprevistos tem coisas tão maravilhosas. E ao longo desses anos, eu testando, eu me colocando à prova, eu exercitando o saber fazer, ou seja, não só o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo, né, nos encontros e em tudo mais, mas eu colocando em prática, foi o que foi fazendo cada vez mais eu aumentar o meu novo repertório de possibilidades, de infinitas possibilidades, para que num momento X, onde eu poderia ser controladora, a minha mente sábia vai lá e me diz assim, opa Elisa, aqui temos duas opções, você pode continuar naquele caminho que você conhece há muitos anos, mas aqui já tem uma outra estrada que você tem fixado bastante, né? Você pode também ir por aqui, você entendeu? Esses caminhos são livres para nós o tempo inteiro. Você é criadora. Do mesmo jeito que foi criado ali um repertório, você pode se conectar e ir recriando outro. Gosta? Gosta dessa ideia? Eu me fascino. É isso que todos os dias faz eu pensar em como que eu posso fazer melhor. Uau! Uau! Me conta se tá fazendo sentido. No meio da cara. Esse tema não tem como não ser, né? É indigesto. E como eu disse, nenhuma mulher aqui se safa, né? Quem nunca foi controladora, que atire a primeira pedra. Todas nós, em algum nível, somos. Porque há uma raiz ancestral, como eu já disse no início, que carrega, né? Que a gente sabe. É melhor eu manter o controle como mulher, porque senão, de novo, vai voltar, né? Vão voltar a queimar a gente. Então eu preciso estar no controle para garantir que nada aconteça de errado, né? Então você percebe? A gente começa com a nossa essência, tá? Antes de eu ler as próximas, vou recapitular isso aqui com a gente. Anota isso. Você tem a sua essência. E na tua essência, né, quando você nasce, você vai acumulando ali o teu repertório. Com as pessoas, com o ambiente, com tudo que está no seu entorno, você vai aprendendo o que é viver. Você vai registrando ali o seu repertório, o seu caminho, os seus caminhos neurais, as suas crenças, os seus valores. Mas isso é viver. Essa experiência de viver mostra altos e baixos. O tempo inteiro nós somos sacudidos de um lado para o outro. Por isso que é espiral. Às vezes eu tô mais no baixo, mas às vezes eu tô mais em cima, né? A pergunta é, o que ficou registrado? Como é que eu vou saber o que ficou registrado? Eu preciso fazer uma sessão especial? Pode, a gente pode fazer uma sessão para isso. A gente pode olhar para outros aprendizados, pode olhar para outros. Qual que é o principal que eu te indico? É você se olhar no dia a dia. É você observar esses registros
Porque quando você cria o hábito de entender o autoconhecimento raiz como uma filosofia de vida, você já acorda mais atenta. Não atenta no controle, mas atenta no fluir. Eu tô aqui, eu tô vivendo, mas eu não vou deixar que alguma coisa aconteça comigo e passe despercebido. Como hoje no almoço que eu contei, né? Eu quis ali controlar uma situação. Se eu não estivesse sempre atenta, eu não perceberia que ali eu estava me sabotando. Entende? Eu não fui ler isso daí em algum lugar. Eu não fui recorrer a algum estudo. Eu olhei pra mim e pra cena como estava acontecendo. E eu sei que você sabe. Porque toda vez que você tá controlando, toda vez que acontece alguma coisa mais forte na tua vida, você na hora sente um negocinho assim no estômago. Acontece alguma coisa aí dentro de você que você fala, tem algo aqui que está fora do lugar. Só que o que você faz? Você vai buscar fora a resposta. Não! A resposta tá sempre dentro. Por isso que eu não quero ser a treinadora que vai te ensinar a enciclopédia das teorias da vida. Não, a gente vai falar de vida real. A gente vai fazer com que você olhe para aquilo que é óbvio e que o tempo inteiro você foge. É por isso que você sempre pensa em novos aprendizados. Porque você fica buscando a resposta fora. E você vem pra cá e eu tiro tudo isso, pico e eu falo, esquece. Olhe em primeiro lugar pro seu dia a dia. É ali que estão todas as respostas, porque é naquele dia a dia que você coloca pra fora tudo aquilo que tá dentro de você. É ali que você vai conseguir observar. Não é alguém te dizendo algo, não é alguém dando a receita dela. Não, é muito específico, é muito seu. Como deixar a vida fluir, né? Sem ter essa necessidade do controle. Pensa nesse caminho de todos os dias você escolher. O seu poder de escolha é muito maior. Reforça todos os dias aqui. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? O que eu quero? Se eu quero ser feliz, eu vou olhar e escolher. Eu quero dar continuidade nessa necessidade de controlar ou eu posso fluir naturalmente? Se você escolhe todos os dias a verdadeira essência, só que você se acostumou tanto com o velho padrão, com o padrão antigo desse repertório, que você acredita que esse é o único jeito. E, mana, não é. Como eu disse aqui, permita-se, porque através dos imprevistos, desse incontrolável, dessa impermanência da vida, você pode desfrutar de uma vida muito, muito mais maravilhosa. Mas você não tem ideia disso, porque você não se permite. Se você não se permite, como é que você vai saber disso que eu tô falando? Por que eu sei? Porque eu me permiti escolher, ao invés do controle, fluir. E eu não vou mentir, não. Quando eu comecei meus estudos, uma coisa ficou clara. Eu quero ver se isso daqui funciona mesmo. E eu quero que você se desafie com isso mesmo. Vamos fazer um desafio aqui, ó. Daqui até o nosso próximo encontro na quinta-feira, onde a gente vai falar de prosperidade. Eu quero que você pense aqui. Quais são os momentos em que eu tenho controlado para que eu possa me conhecer, para que eu possa me observar e a partir desse estudo de como eu me observo, de como eu me percebo, o que eu posso fazer hoje para aumentar o meu repertório de possibilidades e confiar que já deu certo. E confiar que eu posso sim ser surpreendida. Sabe aquela frase, né? O universo me surpreenda, me mostre coisas novas todos os dias. O que a gente tá querendo dizer com essa frase? Tô fora do controle, tô me permitindo fluir. Tá certo? Faz sentido? Que delícia. Como intuir melhor? Nossa, adorei essa pergunta, Leandra. Como intuir melhor? Existem diversas técnicas, né? E eu vou dizer pra você algumas das que eu faço. A primeira é começar o meu dia preparando a minha mente para que eu possa me conectar com o meu repertório. Pensa que todos os dias que a gente acorda, a gente ativa de novo aquele repertório e a gente começa a lembrar de quem nós somos. Só que as coisas ficam meio embaralhadas aí, né? Então, a partir dali, quando eu intenciono começar o meu dia mais consciente de quem eu sou, ali eu já começo a perceber, né, através da minha intuição, as mensagens que eu posso receber para que eu possa fluir muito mais. Isso é algo em especial que eu faço, né? Intuição é um tema que eu quero até trazer aqui num dos nossos encontros. Amorzinho, você anota isso, por favor? Porque pra gente falar da mulher criadora, pode ser que a gente fale até semana que vem, né? De intuição. A gente precisa falar de intuição. E eu vou falar real pra vocês, tá? Todo o material que eu preparo aqui pra vocês são 17 anos de estudo.
e 19 na prática, tá? Olha só, eu comecei a me estudar, né, há 19 anos, teoria e prática, mas especificamente para eu transmitir para o outro há 17 anos. E, mana, é muito claro. A gente vai pegando esse caldeirão todo e percebendo que nós precisamos estar atentas em como a gente está aprendendo todas essas informações, tá? Então, observa que todas as vezes que você solta e confia, você diz pra você de alguma maneira que você pode, merece fluir muito mais, tá certo? Ai, gente, tá dando tempo e tem tanta coisa aqui que eu quero falar, né? Outra coisa que eu faço com relação à intuição, eu marco tempos intuitivos, né? E eu chamo de escrita intuitiva. Tem até estudos já que falam disso. Eu me permito em um período da manhã, né, como eu disse, e um período à tarde. Eu paro, eu não faço necessariamente uma meditação, mas eu relaxo para que eu possa me permitir intuir. Por isso que esses conteúdos todos, muitas vezes, eles não vêm só das teorias que eu aprendi, mas vem muito desses momentos. Hoje mesmo, olha, veio até uma conexão com uma carta que depois eu peguei. Você, como controladora, tá? Você pode se perguntar agora, isso que eu estou fazendo para poder controlar me atrapalha ou me ajuda? Traz força ou me enfraquece? Da onde que eu tirei isso daqui? Foi me conectando com a minha intuição, tá? Intuição, nossa, ela se perde por completo, não tem nem o que falar, né? A gente pode continuar mais um minutinho, né? Vamos continuar aqui mais um pouquinho? Então, tá claro para vocês que nós precisamos, né? A maior estratégia para eu poder sair do controle é eu me conhecer, para que eu possa ter o poder de escolher fluir ao invés de controlar. Se você fica no looping ali do controle, você não sai disso. E você só arruma argumentos sabotadores para dizer que você tem que ficar ali. Quantas vezes você já se viu assim? Ah, mas isso daqui não é bem controle, não. Eu precisava controlar. Quer ver uma frase que até a gente se diz? Se eu não controlar, quem é que vai controlar? Se eu não controlar, eu vou ser controlada. Se eu não estiver aqui garantindo que tudo aconteça desse jeito, isso tudo vai virar um caos. Mana, se você escuta essas vozes aí, cai fora, porque isso daí é sabotador. É do ego ou da essência. Essa frase é total do ego, não é da essência. A gente precisa voltar para a essência o tempo inteiro. Quando a gente volta para a essência, pensa assim no caminho. Eu tô na minha essência, fui adquirindo meu repertório. O meu repertório tá bagunçado ali entre a minha essência e coisas que eu fui ouvindo e me identificando e dizendo que aquilo era verdade pra mim. E aí, quando eu faço isso, eu até falo, né? Puxa, quer saber? Eu acho que eu vou me permitir confiar, eu acho que eu vou me permitir fluir. Só que aí, acho que até a Mayara trouxe um pouco disso, né? Às vezes a gente tem medo de voltar no mesmo padrão. E é bem o que acontece. Tá? Às vezes você vai lá, você até se conheceu um pouco mais, você até entendeu os momentos que você controla, você já até sacou que vale mais a pena, é muito mais inteligente você fluir. Só que aí você é pega por uma fala ou por uma situação que vai lá e dá uma espremida naquela dor da traição, da rejeição, do abandono. E aí, neste momento, a tua mente fica ali. Mas eu vou para um novo repertório? Mas e se de novo eu sentir aquela dor? Ai, não, então é melhor eu ir pro antigo. Você percebe o que acontece dentro da tua mente? Você o tempo inteiro entra nesse conflito e por isso que vale mais a pena você controlar do que você fluir. Porque naquele momento de urgência que a tua mente tá ali, ó, espremendo na dor, você prefere voltar no antigo padrão. E não vale a pena. É por isso que muitas vezes, por mais que a gente flua, a gente acaba voltando ao padrão e quer controlar. E como é que a gente resolve isso então, Elisa? Eu vou ficar flutuando pra lá e pra cá? Mano, você tem que se conhecer, não tem outra saída, linda. Eu gostaria de dizer que existe uma mágica, mas não existe. Você vai ter que se conhecer, você vai ter que todos os dias se reeducar para perceber quais são os pontos. Hoje eu já tenho plena clareza dos momentos, dos porquês, né? Quando acontece, quando me provoca. E é incrível que hoje para mim isso já é tão claro que quando bate uma necessidade de controlar, é como se minha mente já tivesse tão treinada que me mostrasse ali na hora a minha dor de uma dessas problemáticas, né? Rejeição, traição, abandono, seja o que for. E me esmaga ali e me mostra. Tá vendo por que você precisa controlar? Porque senão você vai sentir aquela dor de novo.
E eu vou dizer pra vocês, mano, a gente precisa ter ali muita firmeza de quem nós somos em essência. Porque senão, assim, a gente volta pro antigo padrão. Ele é sedutor. A promessa dele, né, é mais do que aquela promessa, né? Trago a sua fluidez em 10 dias, né? Em 5 dias, em 24 horas. Não, o controle, ele fala assim, trago a tua sobrevivência em segundos. Controla aí que já deu tudo certo. Ah, ele faz de um jeito muito sedutor. Só que a fluidez, por ser nova para nós, a gente não vê tanto magnetismo, né? A gente não vê que vale tanto a pena. A gente até quer, mas é como se ela fosse distante. E porque nós colocamos essa distância. A fluidez, ela é muito sedutora. Ela é deliciosa. A gente pode se permitir ser e fazer as coisas do jeito que a gente quiser. A gente não fica preso. Mana, dá muito trabalho a gente ser quem a gente não é. A gente querer controlar tudo. A gente querer ter todas as respostas. A gente querer saber todos os passos. Quantas vezes você não dá o próximo passo? Porque como você não tem certeza de como vai ser o segundo passo, o que você faz? Vou ficar aqui. E eu vou ficar esperando. Oh, quando é que será que vai vir aquela situação divina que vai me trazer aqui? Como um verdadeiro milagre, toda a minha vida resolvida. E eu já vou saber dos próximos passos. Ah, pelo amor da deusa, né, mana? Não vai funcionar. Gente, há um ano atrás, quando eu decidi vir aqui para Atibaia, eu não tinha a mínima clareza do próximo passo. Mas eu sabia que eu precisava dar o primeiro. E se eu desse o primeiro passo, eu sabia que os próximos viriam. E isso aqui tem a ver com a fé que um pouco mais em cima a gente falou. Eu preciso, para confiar, acreditar. E acreditar tem a ver com crença, tem a ver com fé. A fé em si mesmo, em saber que você vai dar conta de tudo isso. Confiar que você é merecedora, sim, de ser surpreendida por tudo, de sair desse controle. Então, essência, repertório, eu vou lá, eu me conheço e eu me permito fluir. No meio dessa fluidez eu vou tomar umas chacoalhadas, vou tomar. Só que isso vai fazendo com que eu ganhe maturidade consciencial. Vai me dando a permissão de ganhar mais força para escolher sempre continuar fluindo, ao invés de sempre continuar controlando. E nesse ciclo que você faz, você mantendo foco nesse seu conhecimento contínuo, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar PhD em si mesma. E aí você vai chegar um momento de ter essa clareza como hoje eu tenho, de reconhecer os momentos onde você percebe você controlando e escolhe por sabedoria não cair nisso daí não. Porque você sabe, todas as vezes que você está se permitindo validar-se como controladora, você está acessando de novo essas mesmas memórias de dor. É como se você estivesse pavimentando mais uma vez a necessidade de controle. Então cai fora, tá? Eu já vou falar para você de um kit de sobrevivência aqui. As controladoras na numerologia, Alê, adorei. Vamos falar depois, Alê? Num encontro, amor das anciãs? Ó, 1, 2, 4. Olha só, olha aí, ó. Na numerologia, quantas, né? Eu quero ler mais uma, tá bom? Aqui eu acho que eu já respondi da maioria, mas tem uma aqui, ó. Como diminuir nosso controle sobre a situação? Fica só com o que é seu. Às vezes, a gente tem a necessidade de controlar tanto que a gente não controla só nós. A gente quer controlar o outro, a gente quer controlar as situações do outro. E lembra do ciricutico que eu falei, que a gente fica arrumando coisa pra fazer? A gente também fica arrumando, por causa desse ciricutico, coisa pra controlar. É como se o tempo inteiro a gente tivesse necessidade de garantir que não só a nossa vida desse certo, mas que como toda a vida desse certo dos outros também. E aí a gente vai carregando um monte de coisa que não diz respeito a nós. Não tem nada a ver com a gente, mas a gente quer ficar carregando. Então, quando você me pergunta, né, pra você, minha querida, que perguntou como diminuir nosso controle da situação, a primeira coisa, né, antes até de você ficar só com o que é seu e deixar com o outro o que é do outro, é até se lembrar. A gente não tem controle de nada. Então começa mudando o seu paradigma de que você tem direito a algum controle. Aliás, eu quero tecer um comentário assim, né? Todas as caixinhas que eu recebi, todas falavam do controle como algo mantendo, né? Então, eu vou continuar aqui com o meu controle. Como é que eu posso fazer para controlar o meu controle? Para eu ser um pouco menos controladora? Você está querendo controlar o teu próprio controle. E a regra é, flua.
Só flua. Quando é que eu posso controlar? Nunca. Porque nunca você tem controle. Tá claro isso? Que você não tem nem controle de quem é você. Porque todos os dias até você evolui. Então esquece essa ideia de que o melhor caminho é você ficar aí, né? Ah, eu vou ficar aqui controlando. Quando é que você vai controlar? Nunca. Pode esquecer, pode tirar seu cavalinho da chuva, tá? Então, como diminuir o controle? Começa já diminuindo, né, a ideia de que você tem controle até que zere e você fale, realmente eu não tenho controle de nada, eu acho que é melhor eu fluir mesmo nessa vida, tá? Como posso ser menos, como posso reduzir? Eu vi alguns comentários assim também, né? Eu preciso ficar de olho em tudo, né? Eu não aceito os imprevistos. Eu preciso saber o que vem a seguir. Isso me deixa mais confortável, tá vendo? Observa, toda a tua fala é só pra você voltar no quentinho, só pra você se manter ali no controle. Eu só vou agir se eu tiver tudo ok, se eu tiver todas as informações ali fora. Não dá não. Eu só consigo agir se eu tiver certeza de tudo, Elisa. Eu não vou ser controladora, Elisa, eu prometo pra você. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar já minha vida prontinha de um jeito para que eu nem precise mais me controlar. Minha querida, é aí que você tá controlando. Sabe o que é você sair do controle e se permitir fluir? É você viver todos os dias com uma dádiva. Você se permitir todos os dias se conectar com um novo dia, agradecer e falar, caraca, eu não tô acreditando que eu vou ter a oportunidade de visualizar sim o dia que eu desejo. Isso não é um controle, é você ajudar a tua mente a co-criar aquilo que você quer. Mas se eu ficar assim, vai acontecer desse exato jeito, aí sim eu tô no controle. Aí não faz sentido. Aí isso não é visualização criativa. Isso não é você trabalhar a tua mente ao teu favor. É você trabalhar a tua mente te sabotando. E é isso que eu não quero que você faça, tá? Então, resgatar. Resgate a confiança. Resgatar a confiança, resgatar o valor de confiar em si e no outro é o que vai te ajudar a sair dessa necessidade de controle. E mais uma vez eu vou me usar aqui. Em todos os meus estudos, o que mais me ajudou a olhar para a necessidade de controle e escolher muito mais fluir foi quando eu aprendi a confiar. E no meu kit de sobrevivência que eu coloquei para vocês, a primeira coisa, anota aí, ó, kit de sobrevivência das controladoras, para que as controladoras possam fluir a partir de hoje. Anota aí, fica aqui comigo nessa. Primeira coisa, se conheça. Você precisa se conhecer. No seu kit de emergência, de primeiros socorros, o que vai te ajudar a sair do controle para que você vá para a fluidez? Você reconhecendo quem você é. Como? Em essência. Se eu sei quem eu sou em essência, eu sei que eu não preciso dessas necessidades de controle. E todas as vezes que eu fico visualizando na minha cabeça todas as minhas dores do passado, eu estou revivendo cada uma delas. Eu não preciso disso. Então eu preciso me conhecer para entender a minha história, para ressignificar a minha história. É lógico, os momentos em que eu fui traída, julgada, rejeitada, abandonada, eles estão ali. Eu preciso ressignificar a minha história. E como é que eu vou ressignificar? Me conhecendo, sabendo que desse veneno todo também nasceu ali um antídoto maravilhoso. Eu sou essa prova viva, eu passei por tantas coisas na minha vida que vocês nem têm noção. Mas graças, olha só a diferença, né? Oh, aconteceram! Não, graças a tudo que me aconteceu, foi que eu pude me olhar, me enxergar e entender quem a Elisa era, indiferente do que tinha acontecido com a Elisa, e escolhendo fazer de tudo aquilo que aconteceu a minha melhor oportunidade de me conhecer mais, de me lançar ainda mais pra frente. Você consegue captar isso? Vale demais a pena. Então, kit de sobrevivência é a primeira coisa. Se conheça, entenda quem você é em essência. Segundo, lembre de respirar. O controle muitas vezes tem a ver com a reatividade também, né? É um medo tão grande que a gente tem ali, né? A gente recebe os impactos, então é melhor eu controlar para não perder nada, que eu tô sendo reativo. E quando eu estou sendo reativa, eu não estou respirando. Eu preciso parar e respirar. E eu preciso quando parar e respirar? O tempo inteiro, porque senão a gente morre. Não, brincadeira. Mas a gente precisa o tempo inteiro mesmo, né? Tô querendo brincar aqui com vocês pra lembrar. Porque parece que é assim, eu vou meditar uma vez por semana. Eu vou parar pra eu poder respirar e pausar aqui talvez uma vez em algum momento. Não, minha querida. Você tem que ter pausas. Eu gosto de orientar 3 pausas por dia.
Uma pausa de manhã, para você começar o dia. Uma pausinha no meio do dia. Isso eu tô falando de 5 minutos, tá? No meio do dia ali, antes de você se preparar, né? Pro próximo tempo da tarde. E depois um outro à noite, antes de dormir. Pausa, respira, se conecta. Você vai ver como tudo isso vai te deixar muito mais tranquila. E um outro ponto aqui também, né? Como controladora. Os seus diálogos interior e o diálogo que você tem com o outro. Trabalhe a tua comunicação. Às vezes, para quem você está querendo controlar ou a situação que você está querendo controlar, talvez você possa usar, a gente já falou de vulnerabilidade, né? Se você não viu, vê lá de volta que tá demais esse encontro, tá? Se permita ser vulnerável e verbalize. Comunicação não violenta. Eu posso ser aqui controladora, porque a controladora ela briga, ela esperneia, ela quer que aconteça do jeito dela, né? Ela tá ali, ó, numa tensão absoluta. Quando você sai dessa tensão e você se permite trabalhar uma comunicação não violenta, ao invés de você escolher ir pela briga, pela dor, o que você vai fazer? Você vai verbalizar. Como seria se você dissesse assim, por exemplo, né? Quando isso acontece, fulano ou fulana, né, eu me sinto insegura. Eu me sinto em um lugar de dor, eu me sinto traída, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada. E por isso que eu tenho vontade de controlar. Então eu quero verbalizar aqui pra você, né, que esse movimento que você faz provoca aqui a minha sombra. Provoca eu querer olhar de novo para a necessidade de controlar para me defender. Só que eu sei que você muitas vezes não tem um ambiente para você verbalizar, para você dizer, né? Será que você tem essa liberdade com o seu parceiro, com a sua parceira, com as pessoas do seu convívio, de verbalizar em uma comunicação mais amigável, mais saudável, que muitas vezes isso tudo dói? Será que você consegue fazer isso? Se você não faz, treina. Treina como? Aqui. Vai contando aqui, vamos aqui. Por que nós existimos aqui nesse espaço? Para que nós possamos nos fortalecer. Falando de coisas que no dia a dia e nos nossos ambientes nem sempre a gente tem abertura. Mas quanto mais a gente fala aqui, mais nós estamos enxergando com naturalidade aquilo que nos acontece. Eu penso que tem uma cultura tão ruim com relação ao autoconhecimento, com medo, sabe? Ai, se ver é ruim. Vamos falar das nossas dores internas, da nossa ansiedade, da controladora que habita em nós. Ai, mas vamos falar de um jeito, né? Oi? Imagina só, quando chegar um momento onde nós falarmos de nossas emoções de forma mais natural, o ganho que a gente vai ter de, né, gerações e gerações. Pensa se os nossos filhos forem educados para poder falar das suas emoções, para aprender a nomear o que ele está sentindo. Imagina quanto que a gente não evolui nisso tudo. Você entende? Então, quando eu falo da comunicação não violenta, aqui como um kit de sobrevivência também da controladora, é para você se lembrar de verbalizar, seja vulnerável, permita-se. Lembra, só quem tá na arena é que tem o direito de julgar, né? E nem tem também direito de julgar, mas tem direito de cocriar, de compartilhar, de falar do que tá acontecendo. Então, permita-se ser vulnerável. Conte, solte. E, mais uma vez, usando aqui o meu exemplo, eu e o Fê temos muito essa dinâmica. Muitas vezes, né? Não é na primeira também, às vezes que eu olho, às vezes eu dou umas, mas depois eu volto e falo, amor, me perdoa, tá? Eu agi dessa maneira porque isso daqui que você faz, ou desse jeito que você trata a situação, me machuca muito. E é lógico, né? O Fê também tem que fazer a parte dele, entender e conectar tudo isso. Eu sou muito abençoada de ter um parceiro que se conecta, que abre. Mas eu penso que isso também é minha parcela. Tá? Com toda a tranquilidade, eu penso que nós precisamos juntos reeducar a nossa relação para que nós passemos a ter liberdade de falar para os nossos parceiros, parceiras, aquilo que a gente sente, entende? Então, tem a ver com a comunicação não violenta para a gente verbalizar com o outro e também tem com essa reeducação, o hábito de comunicar sobre o que nós estamos sentindo sem ter medo de ser feliz, tá certo? Faz sentido? É vida real e amorosa, né? É tudo de bom. Não tem nem o que dizer. E eu teria aqui, ó, milhares de coisas ainda para poder compartilhar com vocês. E eu quero só deixar aqui algumas dicas para vocês pra gente fechar com chave de ouro, tá? Tá gostando? Tá bacana? Vamos pegar só essas dicas e a gente encerra. Primeira coisa. Aceite a sua dualidade. Reconheça luz e sombra. Nós vivemos nessas polaridades. Então, do mesmo jeito que existe a fluidez, precisa existir o controle.
E eu que vou ter que escolher. Eu quero luz ou eu quero sombra? Então aceita a sua dualidade o quanto antes você aceitar que você não é perfeita, que você não é só luz, que você também tem sombra. Antes você começa a liberar esses pesos que você tem e sair do controle, tá? Perfeito. Aceite a sua dualidade, tá? Segundo ponto, né? Além de aceitar a sua dualidade, é honrar, né? Eu anotei isso ainda para eu não esquecer, ainda bem que eu anotei aqui. Muitas vezes a gente quer tratar a nossa sombra e esse aspecto da controladora como algo terrível. Eu confesso que eu fiz isso, tá? Há muitos anos atrás, quando eu me entendi controladora, eu neguei. Não quero mais isso, que coisa horrorosa ser controladora. E é lógico, tem um baita de um peso. Só que a gente precisa aprender que tudo aquilo que eu afasto, que eu rejeito, eu mais traio pra mim, né? Eu vou trazer pra mim isso daí. E eu não quero mais. Então o que eu preciso fazer? Eu reconheço a minha dualidade e eu honro a minha parte controladora. Hoje eu honro e valorizo, porque eu sei que ela me trouxe aprendizados que a luz não teria me trazido, que a fluidez não teria me trazido. Então honra, né? Olha pra essa necessidade de controle e fala, eu te honro, eu te respeito, porque eu sei que você faz parte da minha história e da necessidade que eu sempre tive de garantir que tudo acontecesse do meu jeito para que eu não sofresse, tá bom? Segunda dica. Se conheça, se observe. Mas como eu quero que você se conheça? Com os milhares de cursos que sempre tem? E eu também, loguinho. Já quero te dar aqui, né, uma deixa especial. Loguinho. Eu quero que a gente esteja junto em outros movimentos que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu não quero que a gente continue aqui só em uma parte. Eu quero que a gente continue com tudo que a gente precisa e que afeta o nosso dia a dia. Mas é aí que tá. Acima de tudo, eu quero te incentivar a criar o hábito de olhar o seu autoconhecimento como filosofia de vida. Nós não fomos educados a isso e é isso que falta para a humanidade, de coração. É isso que falta. Pensa, se todo mundo se conhece, a gente consegue ter sempre escolhas mais assertivas. A gente não precisa controlar, a gente não precisa se preocupar em ser vulnerável, a gente só é. Né? Não precisa se preocupar em se fazer ser, em usar máscaras, né? O ego cai e a essência sobe, tá certo? Então a segunda dica é se conheça, mas se conheça se observando, raiz. Quando? No dia a dia. Quando é que a gente tem que se observar, Elisa? Todos os dias. Todos os dias. Cada movimento, cada ação tá trazendo para nós uma resposta. Eu não posso deixar passar. Terceira dica, tenha sabedoria de escolher ser feliz ao invés de ter razão. Eu escolho todos os dias ser feliz ao invés de ter razão, porque isso é sábio da minha parte. Eu sei que vai me dar muito trabalho querer garantir que todos os próximos passos estejam dentro do meu controle. Eu sei que vai dar muito trabalho eu querer controlar o outro, eu querer controlar situações, porque tudo sempre vai fugir do controle. Então, é insano eu querer continuar validando isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter sabedoria para continuar escolhendo ser feliz. Quarta dica. Estamos dos dois lados também, né? Sabe uma coisa que eu gosto de trabalhar? A autorresponsabilidade. A gente adora falar, né, do outro. Porque eu sou controladora, porque olha tudo que aconteceu já com a minha vida. E olha quantas pessoas me rejeitaram, me abandonaram, me traíram, me machucaram. Só que segura essa, tá? Quantas vezes você também machucou, traiu, abandonou e rejeitou? E eu sei que isso não é agradável de se ouvir, mas é importante que, como dica valiosa, você lembre de ter empatia consigo e com o outro. Porque muitas vezes você tá olhando para tudo isso e achando que só acontece com o outro, né? E você é uma vítima, mas cai fora disso. Porque você é protagonista e você precisa ter autorresponsabilidade para reconhecer que do mesmo jeito que vem de um lado, também vem de outro e tudo acontece assim. Nós precisamos o tempo inteiro evoluir e entender e lembrar que o outro também está na jornada dele, o outro também está evoluindo. Então essa quarta dica é muito importante para a gente aprender a olhar aí para esse controle nas nossas relações, porque o controlador ele não afeta só a si mesmo, ele afeta em especial todo o ambiente dele, tá certo? Maravilha. Quinta dica, pense sistêmico.
A gente já falou de pensamento sistêmico, pensamento cartesiano, né? Pensamento cartesiano, caixinhas, vou julgar, eu vou criticar, eu vou determinar as coisas. É tipicamente controlador, né? O pensamento cartesiano. Agora, o pensamento sistêmico complexo, ele nos dá a possibilidade, ao invés de eu determinar as caixinhas, eu ficar curiosa para me permitir fluir. Venham coisas novas, venham imprevistos, venham todos, porque sistemicamente eu sei que existem infinitas possibilidades. Quando eu me permito fugir do julgamento e da crítica e me abrir para a curiosidade, para o novo, para tudo que pode vir e que é sistêmico, tá certo? Sexto, lembra, um dia de cada vez. O nosso aprendizado é espiral, são camadas. Nunca que você vai se conhecer uma vez e pronto. 19 anos é o tempo que eu me conheço. E eu já disse pra vocês, eu não me conheço por completo. Que bom, porque eu sei que eu estou nas fases, né? Eu já hoje sou muito, meu Deus, como é diferente de 19 anos atrás. Mas eu continuo aqui todos os dias, evoluindo aqui, lá e acolá, permitindo que essa dança da vida possa me levando para a evolução natural. Eu não vou querer me obrigar a pular etapas. O que acontece quando a gente começa a se autoconhecer? A gente quer ceifar todas as dores, ceifar todos os problemas por essa ideia errada que a gente tem de que assim as coisas vão dar mais certo, né? Porque aí eu vou viver só na luz, mas lembra, nós precisamos dos dois. Então cai fora dessa ideia, tá? São camadas e todos os dias vocês precisam se lembrar que vão existir altos e baixos. E vai ter a ver com como você vai resolver tudo isso, tá bom? E sétimo, pra gente finalizar, confie, solte. A vida é impermanente. E por mais que nós queiramos, por mais que a gente deseje ter controle, a gente não vai ter controle. E a única forma da gente conseguir se libertar disso é honrando a necessidade que a gente tem de controlar pelas nossas dores e escolhendo de maneira sábia confiar. Por isso que vale a pena fluir. E quando a gente flui, a parte mais gostosa que tem é que a gente se abre para a prosperidade da vida. Que não tem a ver só com dinheiro não, tá? Dinheiro é uma parte da prosperidade. Mas para mim, a parte mais gostosa da prosperidade é quando a gente aprende a saborear, sabe? Se lambuzar inteiro com tudo o que eu tenho ali na minha frente. Não é com o que eu ainda vou ter, mas é com o que eu já tenho. Eu vou fazer disso daqui a minha melhor oportunidade. Faz sentido? E se você fica curiosa para acompanhar muito mais sobre prosperidade e como a gente flui na prosperidade, eu quero te convidar para quinta-feira nós estarmos juntas, porque a continuação desse encontro, controlar e fluir, só pode dar um resultado, prosperidade. Quer ouvir mais sobre fluidez e prosperidade juntinhas? Quinta-feira a gente vai estar junta. Você gostou, minha querida? Impermanência da vida, é isso mesmo, né? Você gostou? Fez sentido pra você a gente falar desse tema, controle, e dar pano pra manga, hein? Vocês acham que só tem esse encontro aqui? A gente tem que falar muito mais, mas é isso. Camadas, né? A camada de hoje fez a gente ter insights, ouvir sinais que eram importantes para agora, para aquilo que eu estava aberta agora para eu poder aprender. Se a gente falar amanhã de novo de controle, você vai ver que você vai estar em outro nível, você vai continuar aprendendo. Conta aqui para mim qual foi o insight mais incrível que você teve quando a gente está falando de controle. E se você sente que a gente, Elisa, quero aprender mais, quero falar, me conta, participa, conta ali nas caixinhas, né? Conta os temas que você quer. Nós temos feito estudos, indo aqui em todo um caminho para garantir que você que tá aqui o tempo inteiro, a gente tá juntinho aprendendo juntas, que você possa ter aí as questões todas que são do seu dia a dia, né? Então, se nós estamos aqui sendo assertivos, estou falando, nossa, vocês sabem, né? Não tô sozinha, né? Graças a me permitir fluir, sair do controle, hoje eu tenho pessoas lindas, parceiros que eu quero honrar e muito por estar juntos aqui nessa jornada, só pensando no melhor que a gente pode oferecer para vocês, mulheres. Então, vamos continuar juntinhas. E me conta, fez muito sentido, Mai? Respondido tudo? Dai? Todas as manas que vocês colocaram aqui ou que vocês colocaram nas caixinhas, respondido? Foi
do jeito que a gente queria. Por que que valeu a pena? Por que que valeu a pena a gente entender que vale mais a pena a gente fluir do que a gente querer controlar? Foi bom, Aliandra? Que bom, meu amor. Camila, um beijo, meu amor. Que gostoso te ver aqui. Espero que vocês estejam mais vezes. É isso, minhas lindas. A gente vai postar agora esse encontro gravado e eu vou ficar muito feliz de você... Respondido? Que bom, né? Vão colocando lá, tá bom? Sabe o que eu quero? Que a gente lembre que esse não é um movimento da Elisa ou não é um movimento da mulher criadora da nova era. São das mulheres criadoras da nova era. E eu quero fazer um apelo muito especial aqui pra você. Eu tô muito, muito engajada em fazer o meu melhor pra todas nós. Só que sozinha eu não consigo fazer a minha mensagem chegar pra todas. Se tá fazendo sentido pra você, se você sente que vale a pena, como sessão aqui, não é live, como sessão. Gente, olha isso daqui que eu preparo para os nossos encontros. Vocês não estão entendendo. É muito estudo pra falar em uma linguagem que seja do nosso dia a dia. Mas nós precisamos fazer isso espalhar. Eu sei que você tem aí em mente várias amigas ou familiares, né, mulheres que você vê que são super controladoras e que precisam ter acesso a esse conteúdo. Então, sabe o que eu quero que você faça? Espalha essa live para ela. Faz chegar esse nosso encontro para ela como um presente. Fala, ó, mana, tô te mandando aqui um presente. Veja se te ajuda, depois você me conta. Nem fala nada, né? Não é pra você falar, ô, você que é controladora, toma aí esse encontro pra você. Não, porque senão você já tá julgando ela e ela vai ficar arredia, né? Mas como um convite. Isso daqui me fez bem, tive insights poderosos, quero que você tenha acesso também, tá bom? E na quinta-feira nós vamos falar de prosperidade. Você se motiva com esse tema? Para falar de mulher criadora e não falar de prosperidade, tem como? Não tem, né? Então fica ligada, vamos ficar juntinha e quinta-feira nós estamos juntinhas de novo, tá bom? Um beijo com muito carinho, agradeço demais a participação de vocês, a interação de vocês está cada vez mais gostosa. Isso só me engaja mais pra gente continuar juntinha e por isso que eu sempre quero, né? Que mais que eu posso trazer, tá bom? Então, nossa hashtag de hoje é resgate a confiança, tá bom? Um beijo, meus amores. Até quinta-feira. Estamos juntinhas. Gratidão!